Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as Forças Armadas Brasileiras na atualidade. Então, no decorrer da disciplina, vocês já puderam perceber, né, que houveram muitas modificações dentro das Forças Armadas Brasileiras ao longo do tempo. Então, desde Forças Armadas vinculadas a um Estado imperial, né, então logo depois que o Brasil deixou de ser colônia, a gente tem as Forças Armadas mais vinculadas a um Estado colonial, até as Forças Armadas de uma república democrática, como é que temos hoje, né, que é, enfim, fundada por uma Constituição Cidadã, que é a de 88, a gente tem inúmeras modificações. Então, o objetivo desse vídeo é discutir de forma bastante breve né? Então, quais são os principais desafios das Forças Armadas brasileiras na atualidade. Eu acho que, de cara, é importante ressaltar que talvez o principal desafio das Forças Armadas brasileiras, e aqui eu digo das três forças, seja a promoção de relações entre a sociedade brasileira, né, e as próprias Forças Armadas de forma mais equilibrada. Ou seja, a gente ainda tem um caminho a percorrer para ir costurando, né, essa desconfiança mútua que existe em certa medida entre a sociedade de uma forma geral e as Forças Armadas, que é oriundo ainda do regime civil-militar que ficou no governo ali desde 64 até a década de 80. Então é muito importante que eu acho que esse talvez seria o principal desafio, promover uma crescente abertura das Forças Armadas, e é claro que essa abertura deve ser feita sempre tendo em conta as necessidades estratégicas do operacional, né, da inteligência. Então quando a gente fala de uma abertura das Forças Armadas, se entende que elas jamais poderão ser totalmente transparentes pelo ofício ao qual né, se dedicam. Então a gente tem ali o uso da força e a defesa nacional muitas vezes vai implicar em políticas que realmente precisam ser conduzidas de forma técnica e de forma bastante especializada por aqueles que de fato detêm o conhecimento sobre aquilo. No entanto, a formulação estratégica e eu acho que a identidade dessas Forças Armadas e a forma como nós nos posicionamos, com certeza é um elemento que precisa ser constantemente trabalhado, havendo essa reaproximação crescente. Eu acho que já existe uma grande reaproximação e existe uma abertura por parte das Forças Armadas brasileiras, mas eu acho que a gente ainda precisa ser mais fomentada pelas Forças Armadas brasileiras. Depois disso, agora vamos tentar pensar um pouquinho em cada uma das forças. Então, primeiro vamos pensar no Exército, talvez a principal força brasileira e aquela que talvez tenha mais investimentos, né, e tenha tido um histórico mais presente ali na política brasileira. Então, o Exército, na atualidade, ele convive com duas estratégias. Uma estratégia de presença e outra estratégia de dissuasão. Essa segunda estratégia de dissuasão é para pensar o posicionamento brasileiro no espaço internacional, na política internacional. Lá na Política Nacional de Defesa, fica estabelecido que o Brasil é um país que se pauta sempre pela via diplomática e pela resolução pacífica das controvérsias, ou seja, quando nós temos problemas com outros estados, a gente vai recorrer aos mecanismos internacionais de arbitragem e de resolução de controvérsias. E que a força só vai ser utilizada por parte do governo brasileiro em casos extremos, quando a gente já esgotou todos esses mecanismos, né? Então, logicamente, se a gente tem escrito e declarado que essa é, digamos, a essência da ação brasileira, da ação estratégica brasileira, então o Exército não se pauta por uma política mais agressiva, né? Por uma estratégia mais agressiva, mas sim pela estratégia da dissuasão, que é muito clássica. A estratégia da dissuasão é investimento tecnológico e investimento de arsenal bélico para garantir ali que se tem uma força suficiente para fazer com que o Brasil, digamos, iniba o interesse de outros atores em promover ataques militares ao nosso território. Então, a ideia é que, no que tange às ameaças externas, que a gente consiga proteger as nossas fronteiras e ter um aparato bélico suficientemente forte e consistente para que outros países pensem duas vezes antes de investir um ataque contra o território brasileiro. Na verdade, a ideia da dissuasão é que você tem um arsenal suficiente para revidar um ataque caso ele aconteça. Ele não é agressivo, você não tem um arsenal bélico para entrar em uma guerra, não é esse o objetivo. O objetivo é garantir a sua defesa em casos de possíveis, né, de ameaças potenciais ao seu território. A
Por outro lado, a gente vai ter a estratégia da presença, que já diz muito mais sobre essa, digamos, essa diluição do exército dentro do território brasileiro. E também está muito vinculado com essa necessidade crescente de ocupação da Amazônia. Mas, para além disso, eu acho que essa estratégia de presença, que é uma estratégia de ocupação por parte do exército, também está muito vinculada com a doutrina de segurança nacional ali da década de 50. E por que está vinculado? Porque é com essa relação constante que existe entre o emprego do exército brasileiro para resolver problemas internos. Então, a gente recorre constantemente a operações de garantia da lei e da ordem, a GLOs, e a gente também recorre em certos casos, a intervenções federais, a ajuda humanitária dos exércitos, que é quase como se existisse um desvio na função clássica do exército, né, do exército como um todo, o exército que é pensado para a defesa de um estado de ameaças externas, e a gente emprega cada vez mais as nossas forças para resolver problemas internos, sejam esses problemas advindos de grupos criminosos ou sejam esses problemas advindos de catástrofes. Então, é constante a utilização do exército para fazer trabalho humanitário e trabalho de resgate em situações como Mariano, como Brumadinho. Então, essa mais ou menos é a dinâmica da estratégia do Exército Brasileiro. Aí a gente vai ter a Marinha. A Marinha Brasileira, na atualidade, eu acho que o grande desafio da Marinha Brasileira é, sobretudo, a defesa e o monitoramento do Atlântico Sul. Então, desde a descoberta do pré-sal, cada vez mais se percebe a necessidade, né, de se ter mecanismos de monitoramento e controle mais sofisticados para que a nossa Marinha possa operar de forma mais adequada dentro do Atlântico Sul e para que nós tenhamos melhores condições, por exemplo, de lidar com situações como foi o derramamento de óleo que aconteceu no Nordeste durante esse ano. Então, acho que o maior desafio da Marinha atualmente é pensar no grande Atlântico Sul e pensar na defesa das águas territoriais brasileiras, né? E em como, talvez, ampliar ali não só a sua capacidade técnica de operação, frota brasileira de uma forma geral. A Força Aérea Brasileira, por sua vez, né, a última, talvez seja a força brasileira, das forças militares brasileiras, aquela que mais sofre, que mais tem uma defasagem. E por que isso acontece? A gente precisa entender que o Brasil, como de uma forma geral, quando a gente pensa na economia do nosso estado, ele não tem um campo tecnológico muito bem desenvolvido. A gente não tem um campo de produção tecnológica consolidado no Estado brasileiro. Logicamente, sendo a aeronáutica, né, a força aérea, a força militar que mais depende de desenvolvimento tecnológico, então ela carece ainda desse investimento mais elevado por parte do governo brasileiro para que ela possa se desenvolver. Então, digamos que das três forças ela possui uma maior defasagem e talvez o principal desafio dessa força militar nesse momento brasileiro é justamente pensar em saídas e em possibilidades de se estabelecer cooperação técnica com outros estados que possuem um maior desenvolvimento tecnológico nessa área, para poder, né, produzir ali dentro, né, uma capacidade técnica mais elevada e com isso um fortalecimento da aeronáutica brasileira.